Hi there, I'm Leo and today I'm gonna be talking about 20 words in English to talk about movies. Olá, eu sou o Léo e hoje eu falarei sobre 20 palavras em inglês para falar sobre filmes. Stick around! Se você é louco por séries e filmes assim como eu, você provavelmente adora falar sobre isso, não é mesmo? E hoje em dia alguns termos não são nem traduzidos mais para o nosso idioma. Portanto, devemos estar por dentro desses termos técnicos para não ficar por fora. Hoje eu trago aqui nesse vídeo 20 palavras do vocabulário sobre filmes que você já deve ter ouvido, mas nem todos você sabe o que significa. Sem mais delongas, let's jump right in. Plot, the series of events that form the main story. Então, para começar, plot significa enredo, trama, o tema principal do conflito. Uma série de eventos que se relacionam para irem se desenrolando ao decorrer do filme. In a sentence, this is a good plot for a movie. Plot twist, an unexpected development in a film. A plot twist é uma reviravolta inesperada no enredo de um filme ou série que muda completamente o resultado final de uma história ficcional. Daquelas que você fica de boca aberta e depois nem dorme direito pensando em como você foi enganado o filme todo. Existem vários, como por exemplo, The Others, Os Outros, The Sixth Sense, Sexto Sentido, e esse aqui está na Netflix, se você ainda não viu, vale a pena. Se chama em inglês The Invisible Guest, mas está com o título de O Contratempo. Crossover. A crossover is the placement of two or more characters, settings, or universes into the context of a single story. Um crossover é a colocação de dois ou mais personagens fictícios discretos ou universos em uma única história. E o que são os Vingadores então, se não um crossover de vários personagens que tiveram e têm seus momentos solos, como Iron Man, Captain America, Hulk, Spider-Man, etc. E que tal Freddy vs Jason, King Kong vs Godzilla? E as séries de super-heróis também estão cheios de crossovers. Cameo. A brief appearance of a famous actor in a film. Provavelmente você já viu em algum filme ou série uma aparição de um personagem que do nada estava lá, ou até mesmo de um ator ou atriz famosa que só passou mesmo para dar um oi. Isso que é o cameo, que significa camafeu, que tem sua origem lá no século XIX em peças de teatro, principalmente para os remakes, o que continua acontecendo nos dias de hoje nos remakes de filmes e séries, onde o personagem ou ator do original aparece no atual. O Stan Lee aparece em praticamente todas as suas criações. Elon Musk apareceu em Iron Man, Jeff Bezos aparece em Star Trek, Donald Trump em Home Alone 2, Keith Richards do Rolling Stones no Pirates of the Caribbean e muito mais. Easter egg. A hidden message that fans are intended to discover in a television show or movie. Ovos de Páscoa, como termo para filmes não, né? Mas lembra isso. Na Páscoa, os ovos de chocolate são escondidos para que as crianças os procurem. Nos filmes, hoje em dia, é comum ter uma mensagem, um enigma, uma pista, ou até mesmo uma menção a outros filmes, como a cena de Iron Man 2, quando uma criança, usando a máscara do Homem de Ferro, corajosamente enfrenta um dos drones do Chicote Negro. Lembra disso? Desde então, alguns fãs cogitaram ser Peter Parker, como Easter egg. O filme é de 2010, mas só em 2018 foi confirmado pelo próprio Tom Holland, o ator que interpreta Peter Parker. Box Office Hit. A successful movie in terms of the number of the tickets sold. Sucesso de bilheteria. Box office é como é chamado o guichê onde os ingressos de cinema são vendidos. Só como curiosidade, a sigla HBO, quem não conhece, né? Quando surgiu era como o cinema pago que você assiste em casa. Home Box Office. Blockbuster, a thing of great power or size, in particular a movie, book or other product that is a great commercial success. É um sucesso de bilheteria, de vendas, de popularidade. E é usado para vários produtos, não só filmes. Se fôssemos traduzir para saber a origem, block significa quarteirão e bust, arrasar ou quebrar. Seria uma arrasa-quarteirão? A flop, a total failure. A flop movie é considerado um fracasso, uma bomba de bilheteria. Tanto o produtor quanto o distribuidor têm prejuízos. Um exemplo disso é Dolittle.
Teve como orçamento 175 milhões e arrecadou 227 milhões. Teve um lucro de pouco mais de 50 milhões, sendo que só o Robert Downey Jr. embolsou 20 milhões destes. Premiere, a first public performance or showing of a movie. É o lançamento do filme, quando é mostrado o resultado final de toda a produção. O pontapé inicial. Chick flick, a movie that is intended to appeal to women. Esse é o nome dado àqueles filmes que são destinados mais ao público feminino. Às vezes a intenção nem foi essa, mas as mulheres adotam um determinado filme e fazem campanha para tal. Sequel, a film that continues the story of a previous version. Significa sequência. Acontece muito com grandes franquias. Quando já é esperado que um filme fará sucesso, são deixadas pontas soltas para que possíveis sequências ocorram. Como exemplos, Fast and Furious, Paranormal Activity, Toy Story, etc. Prequel, a film about events that happened before those of a previous popular film. Prequela ou prelúdio. É contada a história de origem do filme. Neste caso, também ficaram pontas soltas, mas confusas, que precisam ser explicadas para dar sentido. E aí começam a aparecer os prequels. Como exemplo, Red Dragon, que conta a origem do filme The Silence of the Lambs, O Silêncio dos Inocentes, X-Men First Class, etc. Overrated, a movie that is not as good or important as stated. Supercotado ou supervalorizado. Um filme que a crítica e toda a promoção dele o colocou como uma obra de arte, mas acabou que não era tudo isso. A lista é enorme, mas pelo menos eu vou dar um como exemplo. Ocean's 11, 11 Homens e um Segredo. Partiram da premissa que colocar vários astros e estrelas juntos seria um sucesso. Só que não. Underrated, a movie that hasn't received the recognition or praise it deserves. Já que falamos dos supervalorizados, que tal o oposto? Filmes que mereciam e merecem uma posição melhor no mercado e na mídia. Como, por exemplo, The Count of Monte Cristo, O Conde de Monte Cristo, and Stardust. Spin-off. The spin-off is a film or television series that usually comes after a successful book, film or television series. É como um subproduto, um filme derivado de outro. Temos como exemplos Puss in Boots, O Gato de Botas, que derivou do Shrek, e Better Call Saul, que derivou do Breaking Bad, que aliás é muito bom. Live action. Action involving real people or animals as contrasted with animation or computer-generated effects. É a expressão usada para definir adaptações de desenhos e animações para filmes e seriados com atores reais. Como, por exemplo, Maleficent, Scooby-Doo e Mulan. Animated. Videos created with original designs, drawings, illustrations or computer-generated effects. Enquanto que animações são desenhos originais gerados por computação gráfica sem seres humanos. In theaters. Movies currently playing in cinemas. Você vê essa expressão em comerciais de filmes que ainda estão no cinema e também nos posters expostos nas fachadas dos prédios. O que entendemos como em cartaz. Genre, a kind or style of music, movie, TV show, painting, etc. Gênero, ou seja, o tipo de filme, por exemplo, thriller, romance, comedy, action, fantasy, etc. Atenção aqui para a pronúncia. Parece estranho, e é genre. Genre. Spoiler. An unknown fact within a series or movie that ruins the tension and mystery for newer fans. E para encerrar, não poderia faltar o tal do spoiler, que seria um estraga-prazeres. Alguém que te conta partes importantes do filme sem você querer saber. Como verbo, spoil, estragar. Você conhece alguém assim? Ok, guys, that's all for today. Se você ficou até aqui comigo, meu agradecimento especial. Não esqueçam de se inscrever se ainda não o fizeram. Se gostaram, deixem aquele like de sempre, que é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês no próximo vídeo. I'll see you next and stay safe.